Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bem, é meu segundo vídeo aqui no canal. Peço humildemente que se inscrevam no canal, para o canal ter bastante engajamento, assim por diante. No caso, meu primeiro vídeo foi falando sobre o Otomar Carpo e sobre a grande influência que ele teve na minha vida. Fiz uma pequena divulgação, um grupo que eu tenho sobre o Otomar Carpo. Tive um feedback positivo a respeito. No caso, o canal ficou um pouco inativo a respeito, no caso, mas sempre lendo as obras a respeito. Bom, voltando vamos dizer assim, no caso, a atividade do canal, vim falar sobre esse livro aqui, As Meditações do Marco Aurélio. Bom, para quem não sabe, Marco Aurélio foi um imperador romano, Ele é considerado pelos historiadores entre os 5 imperadores bons do Império Romano. Ele é o quinto e último a respeito. As meditações aqui, essa edição é a edição da editora Edinburgh, que é uma editora bastante boa, na verdade. Ela é muito conhecida também muito conhecida por publicar livros do Aristóteles e de Platão. Se você não conhece essa editora, procure na Amazon que você consegue encontrar. Esse livro aqui, apesar de meditações, não confunde muito com as meditações apesar que as meditações de Descartes, porque na meditação de Descartes é outra coisa que outra coisa também, né? Bem, vamos lá. As meditações do Marco Aurélio, do imperador filósofo, vamos dizer assim, né, do imperador Marco Aurélio, ele é subdividido em 12 livros. Aqui não tem capítulo, aqui não tem classificações como capítulo, mas sim como livros a respeito, né? 12 livros. Marco Aurélio, antes de adentrar na obra, Marco Aurélio ele nasceu, obviamente, numa família nobre. O pai dele faleceu quando ele era criança, se eu não me engano, ou antes de nascer. Quem adota ele é o avô, né, vamos dizer assim, e quem, no caso, dá a educação para ele é a mãe. A mãe que proporciona a educação dele. Marco Aurélio, ele, no caso, adota para ele, adquire a filosofia estoica, mas ele também adentra, ele também é muito conhecedor de Platão, e de Homero, e ele teve muita educação grega, como Roma, na época era a centralidade do mundo, no caso. Roma pegou muito essa influência grega da época. Então Marco Aurélio foi um deles que foi influenciado, só que a preferência dele foi, obviamente, a influência do Marco Aurélio em si foi a filosofia estoica. E o que era a filosofia estoica? A filosofia estoica era uma escola filosófica fundada em Atenas cerca de 300 a.C., no caso, que falava mais ou menos o seguinte, que o prazer, as emoções em si, ela é ruim, degradante para um homem sábio. A filosofia estoica dizia basicamente, bem basicamente mesmo, que sempre tem um propósito em si do universo, vamos colocar assim, porque eu quero explicar de uma forma menos abstrata, porque eu tenho uma resposta abstrata que não é a intenção do canal. Mas a filosofia estoica, ela explica primeiro os prazeres são coisas ruins para o homem sábio, tá? Também manter a calma, focar na inteligência, certo? Focar na inteligência, no caso, e não se e no caso manter
O que você controlar, controle, e o que você não controlar, você manter a calma e suportar sem murmurar. Era basicamente isso, tanto que o próprio cristianismo abraçou essa escola filosófica. Não de uma forma direta, vamos colocar assim, mas abraçou essa escola estoica. De uma forma muito indireta, mas abraçou. Então, basicamente a meditações do Marco Aurélio, do Marco Aurélio, do imperador romano, é isso. Tanto que isso é como se fosse um diário. Não um diário como a gente conhece hoje, né? Colocando a data, sendo um pouco mais subjetivo. Marco Aurélio, apesar, é como se fosse um diário pessoal, né? Mas com um pouco de análise filosófica do ser humano, de ter um controle em si, de como a filosofia estoica, para ele em si, né? Para Marco Aurélio, era uma explicação válida. Dá um exemplo aqui que ele fala que eu vou parafrasear, mas tem vários pontos que Marco Aurélio aponta a respeito sobre o prazer também, como a filosofia estoica coloca, que ele concorda com isso a respeito, entendeu? Que isso tudo faz parte do universo, né? Do cosmos, né? Vamos colocar assim, do universo, da lei natural. Isso é uma lei natural. Então, por ser uma lei natural, isso faz parte do universo, entende? E também, no caso aqui a respeito, o Marco Aurélio é politeísta, né? Acredita em deuses e no destino. Coisas que você tem que, né, no caso, validar, vamos dizer assim, né? Vão tolerar o autor, porque o autor a respeito é quase um autor de 2000 anos, no caso, e a sua escola que ele seguiu é mais de 2000 anos, que foi criado por Zenão, há cerca de 300 a.C. Então a gente tem que pelo menos validar e principalmente entender o que, no caso, o próprio Marco Aurélio propôs na obra. Como que a gente coloca? Porque esse aqui é um diário, esse aqui é uma coisa pessoal. Esse aqui era tanto que algumas edições, se você pegar algumas edições que no caso publicaram essa obra aqui só está escrito meditações, como você está vendo aqui, meditações, e abaixo está escrito o nome do autor, que é o próprio nome do imperador Marco Aurélio. Algumas edições colocam meditações a mim mesmo, que até é basicamente um título razoável, né? Meditações a mim mesmo, ou seja, aquilo é dele próprio, ou seja, é para ele próprio. Ele escrevia aquilo para ele próprio, ou seja, para ele melhorar a si próprio. Tanto que Marco Aurélio, apesar de ser um imperador estoico, culto, Marco Aurélio também teve conflitos bélicos. Ele era um imperador com o povo germânico a respeito. Então, ele teve que, no caso, delegar, teve que, sabe, no caso, equilibrar-se em sentido, porque a pessoa, ele é um estoico. Se ele é um estoico em si, ele não é murmurar, mas ele vai e defende a sua pátria, defende o seu império. Então, em resumo, Meditações do Marco Aurélio, eu recomendo, tá? O livro em si, você, no caso, vai falar, ele vai falar de Homero, vai falar de Platão, vai falar de Sócrates, vai falar também sobre os parentes próprios dele, vai falar sobre vai falar sobre as pessoas que estavam ao redor, vai falar sobre o imperador Adriano. Agora eu não me recordo se ele fala de Júlio César, não sei se ele fala de Júlio César também. Fala de Epiteto, que para ele, Epiteto para ele, no caso, é a pessoa que influenciou mais, vamos dizer assim. Ele fala muito de Epiteto também. Mas basicamente o livro ele fala o que a filosofia estoica fala. Basicamente é isso, e nada mais. Recomendo uma obra fundamental.
sabe? Você não está lendo um autor qualquer, você está lendo um autor que foi imperador. Então, mesmo sendo estoico, mesmo sendo de quase 2000 anos, você tem que saber entender o contexto histórico da época. Então, tendo essa honestidade a si próprio e respeitar as argumentações do próprio autor, você vai deslinchar na obra. Outra coisa, só para falar, Marco Aurélio, o imperador, ele fala muito sobre destino. A única coisa que eu fiquei um pouco não frustrado, mas no caso um pouco ao pé atrás com o destino, porque como a gente é um, não é cético, mas a gente sabe que o destino em si não é muito inteligente, vamos colocar assim, acreditar nessas coisas. Na minha opinião, quem acredita nessas coisas eu respeito, mas não acho um pouco válido. Ele coloca muito destino. Só isso que eu fiquei um pouco pé atrás. Mas, como eu disse agora há pouco, a gente tem que respeitar o autor nesse quesito, que é um autor, apesar de ser um imperador, assim por diante, é um autor que foi influenciado por uma escola filosófica helênica, grega, e que também, no caso, é quase um autor de quase 2000 anos. Entende? Então, você tendo isso em mente, não há nenhum problema. É só você ler de uma forma crítica e sabendo que não é autor qualquer. E sabendo o contexto histórico da época. Sempre quando você pegar uma obra, pegue o contexto histórico da época. Para você já entrar no enredo, na narrativa, já de forma a deslinchar. Então, nesse quesito, não há nenhum problema. Eu vou comentar alguns livros que eu li aqui para manter a atividade do canal a respeito. Se houver algum barulho, se está escutando algum barulho aqui a respeito, peço perdão, eu vou tentar consertar isso posteriormente, tá? Aqui está tendo um pouco de obra aqui na frente, mas qualquer coisa, se escutou o áudio direitinho, peço perdão pelo incômodo, mas muito obrigado por assistir o vídeo. Peço que se inscreva no canal, tá? Que aqui que a gente vai tentar crescer, tá bom? Muito obrigado pela sua companhia e até mais.